Olá, pessoal! A música do Coral Graças é muito boa, na é verdade, pessoal? Eu fico muito grato. Coral Graças, desde bem cedinho, ficam ensaiando. Eu acho que é por isso que a voz deles estão sempre afinadinhas, né, e cantam tão bem. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Reis capítulo 7. Irei ler a partir do versículo 1. 2 Reis capítulo 7, a partir do versículo 1. Se todos acharam, eu irei ler 2 Reis capítulo 7, a partir do versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os cavalos e os jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes, e se foram, e se esconderam e voltaram, e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos à casa do rei. Lemos até o versículo 9. Pessoal, as pessoas consideram a vida espiritual algo muito difícil. Em tudo é assim, na verdade, pessoal. A pessoa que está aprendendo a dirigir, esse botão serve para quê? Isso aqui serve para quê? Então, liga o carro, mas não sabe muito bem o que fazer. Porém, uma vez que aprendeu e sabe exatamente dirigir, isso aqui é o câmbio. Então, colocando o câmbio ali, você começa a acelerar, o carro vai. É algo muito simples. As coisas que a Bíblia nos conta, mais do que simplesmente passar uma história, fala sobre o mundo do coração. Então, é diferente, de bons livros ou romances que nós temos no mundo. E se o nosso coração seguir, essas palavras de Deus como se fosse um mapa, quando o nosso coração segue as palavras que foram ditas por Jesus, chegando a um determinado ponto, nosso coração passa a se unir com o coração de Deus. E se o nosso coração se une com o coração de Deus, as mesmas coisas que aconteceram na vida de Jesus Cristo, Deus também manifesta na nossa vida. Uma vez eu estava em casa, recebi um telefonema. Era uma senhora que vivia em Gangwon-do. Ela falou: pastor, a minha irmã está vivendo nos Estados Unidos, mas por causa do câncer ela já está prestes a morrer. E depois de uma reunião familiar, nós recolhemos um dinheiro. Os familiares entregaram para mim, para que eu comprasse uma passagem, para eu ir lá para os Estados Unidos, fazer comida para ela, passar uns dias com ela.
É como se, né, esteja junto com ela até ela morrer e depois volte, né? Então, essa irmã me ligou, né, me falou da sua irmã mais velha, e eu disse: olha, o coração de uma pessoa que está com câncer é assim, então, né, console dessa forma, né? E essa irmã foi. Só que no dia seguinte, eu recebi um telefonema que eu não conhecia, né? O número eu não conhecia, não era o número da Coreia. Atendi o telefone, era aquela irmã. E por vários dias eu comecei, pelo telefone, conversar com aquela senhora que vivia nos Estados Unidos. Falei sobre como depender de Deus, né? O que é crer em Deus. Então, essa senhora, né, começou a ter um semblante melhor por aqueles dias. E num certo dia, ela me ligou. Só que diferente dos últimos dias, o semblante dela estava muito ruim. Aí eu perguntei o que havia acontecido e ela disse que não estava comendo. Perguntei, por quê? A senhora está sem comida em casa? A comida eu tenho, pastor. Mas por que então a senhora não consegue comer? Ah, por causa da quimioterapia, que é muito forte, eu fico com a boca muito amarga. Eu não consigo comer. Eu dei risada para ela. Pastor, por que o senhor está rindo? Irmã, você está contando piada, né, para mim. Está fazendo piada comigo. Não, sim, você está. Como uma pessoa que está no tratamento de câncer deixa de comer porque o paladar está amargo? Pessoal, isso é piada. Então, se deixar de comer, a boca vai deixar de ficar amargo? É lógico que continua amargo. Então, independente do paladar, só empurra para dentro. O melhor medicamento para o tratamento de uma doença no mundo é a própria imunidade. A imunidade trata as doenças sem nos deixar nenhuma sequela, só que para isso tem que se alimentar bem, tem que se alimentar para poder ter forças. E é verdade. E desde aquele dia, ela disse que preparava comida, deixava na mesa, deixava na cozinha, deixava na sala. Ela deixava em todos os cômodos da casa e toda vez que via, ela comia. É uma verdade que ela estava ali fazendo o tratamento, mas não é por causa do amargar assim do paladar que ela deveria parar de comer. Passou uns dias, novamente ela voltou a ter um semblante muito bom. E aí não passou muito tempo, novamente ela me ligou. Pastor, muito obrigado por todos esses dias, mas acho que eu não consigo mais. Aí eu falei, por quê, irmã? Que foi de novo? Ela falou que ela estava se sentindo mal do estômago, estava com muito enjoo, assim, a ponto de enlouquecer. Eu falei, sério? Mas você tá com enjoo agora? Não, agora não, pastor, agora eu tô bem. Aí eu ri de novo pra ela. Pastor, o que foi? Tá, você estava com enjoo, mas agora não está. Então quer dizer que está curada, né? Porque tá preocupada com o quê? Você está esperando que fique enjoada de novo? Você estava enjoada, só que agora não está mais. A gente já foi curada. Ah, é verdade, pastor. É a irmã, é verdade, né? Que toda vez que eu falava uma coisa, ela falava, é verdade. Aí um dia ela me mandou uma foto. Estava ali com roupa de formatura, né? Essa foto aí, ela me enviou. E na legenda da foto ela me mandou uma mensagem dizendo assim, ó, fui formada, né? Concluí o meu tratamento de quimioterapia. Ela pegou, né,
a beca ali, a roupa de formatura ali da sua filha, né? Para tirar essa foto para falar que ela concluiu a sua quimioterapia. Desde então ela tem vivido muito saudável. Um dia ela veio à Coreia, veio nos visitar aqui na nossa igreja. Ela deu um testemunho. Só existe o coração do ser humano. E todas as pessoas têm um coração diferente. Só que quando lemos a Bíblia, existe o coração de Jesus. E quando esse coração de Jesus se une com o de vocês, se torna um, se torna uma pessoa que vive pelo coração de Deus. Então, dentro disso, o Espírito de Deus passa a trabalhar com poder. Eu, quando estava no exército, recebi vários treinamentos. Só que tive um treinamento em especial que tinha que entrar assim, no meio do mato. E era um treinamento ali, na selva, ali no meio do mato, né? Então, tinha tirolesa, assim, passar um rio, um lago pendurado numa corda. Então, lá do pico da montanha, a gente descia. Era um treinamento, assim, bem cansativo. Ficava lá o instrutor, quando o instrutor dava o sinal, tinha que levantar as duas pernas, né, deixar o bumbum para baixo. Só que é uma velocidade muito alta, né, que você está descendo ali naquela corda. E se demorar um segundo, pode morrer ali, porque dá para colidir com a parede. Ou, se cair muito cedo, devido à altura, pode se machucar na queda. Só que antes de começar o treinamento, o que se faz? Existe ali um agachamento ali também e o polichinelo, né? E a regra era a seguinte: o instrutor 1, vocês 1000. E na última contagem não pode contar, ou seja, 999 e tem que ficar quieto. Então tem 100 pessoas. Então sempre no último chega a 999, a gente tinha que ficar quieto, mas tem um que fala 1000. Aí todos ficam falando, não, meu Deus do céu, vamos fazer tudo de novo. Não fala. Só que no final tem mais um que fala. Recebi esse treinamento, só que eu não me senti bem. Aí na hora na reunião ali, nos convocaram, meu corpo não se mexia, eu acabei desmaiando. Só que eu tinha 20 e poucos anos, né? Então descansei, depois de uns 3 dias melhorei. Só que eu descobri naquela época que eu já tinha algum problema cardíaco. Depois que eu completei 50 anos, passei dos 50 anos, ficou muito claro, muito evidente que eu tinha problemas cardíacos. Eu fui no Hospital Universitário de Hanyang, ali para ser examinado. Só que ali, depois dos exames, eles falaram, olha, nós não conseguimos identificar muito bem o problema. Lá nos Estados Unidos tem um grande hospital que é especialista, né, assim, em problemas cardíacos. E dentre eles tem um médico muito famoso também, muito bem reconhecido, que já havia se aposentado, mas que, de vez em quando, ele escolhe atender um determinado paciente. Eu pude me encontrar com ele. E ele pegou um dia inteiro, desde a manhã até a noite, né, com vários sensores assim pendurados em mim, me mandou correr na esteira. E o dia inteiro, depois de brincar comigo, ele falou, olha, me desculpe, mas eu não tenho como resolver o seu problema. Eu vivia em Daejeon naquela época. E nós estávamos construindo, né, um centro ali da nossa missão, um prédio de 8 andares. E eu via as pessoas trabalhando naquela altura, eu não conseguia ficar vendo, né? Meu coração ficava muito inseguro. Eu pensei, será que eu vou sobreviver um mês?
Só que naquele ano, no verão, na região de Sorbad, nós estávamos fazendo um acampamento, né, com tendas mesmo. E um dia eu entrei ali na tenda para dormir, só que eu parei para pensar no que havia feito naquele dia e eu vi que eu havia caminhado uma distância de 500 metros pelo menos 4 vezes. Eu parei para pensar, no mínimo foram 4 vezes. E ainda mais, né? É um caminho de areia ali, foi difícil, é difícil caminhar. E eu não sentia nenhum problema no meu corpo, então eu sentia, eu já fui curado, meu corpo está curado. No dia seguinte a isso, assim que amanheceu, eu fui correr um pouco. E a nossa igreja, né, lá em Tejon, estava próxima a uma escola feminina, né? E ali tem um ginásio esportivo aberto, muito bonito, né, rodeado de pinheiros. Então, tem ali a pista de corrida de 300 metros. Dei uma volta, comecei a suar, dei outra volta e outra volta. Então, desde então, quando eu ia para a África, quando eu ia para a Rússia, ali conduzia as conferências que eram frequentes naquela época, eu comprei um tênis leve e todos os dias eu corria. Quando eu estava com muitos problemas cardíacos, ao ver só uma pessoa trabalhando na altura, meu coração parecia que ia parar. Mas, naquele dia, eu acordei já com essa convicção de que já estava curado, né? Que Deus havia me curado. Aquele médico americano falou que eu não poderia viver muito tempo. Porque, pessoal, logo logo estou completando 80 anos e estou vendo muito bem. Só no coração de vocês, se vocês descobrirem o coração de Deus contido na Bíblia e unir esse propósito com ele, o poder de Deus começa a agir em vocês. Então, não é necessário o esforço de ficar orando. É pelo coração. É unir, aceitar aquilo que a Bíblia fala no coração. É unir o propósito de Deus com o seu. O povo de Israel foram levados cativos. Estavam ali. Só que os sírios atacaram, né? E o povo de Israel estavam ali fugindo, e eles acabaram se trancando dentro da cidade de Samaria. Pessoal, sempre que nos deparamos com esse tipo de dificuldade, também existe o trabalho de Deus. E quando nós lemos na Bíblia, nós podemos enxergar o coração de Deus. Então, não é só a história, é o coração de Deus. E quando os seus corações aceitam o coração de Deus mostrado na Bíblia, acontece algo incrível. Uma vez, nós temos um ministro lá em Filipinas, né? E eu liguei para ele. O filho dele atendeu o telefone. Eu falei, oi, por favor, troca aí pro seu pai. Oi, pastor, meu pai está internado no hospital. Por quê? Ah, é dengue. Só o dengue é uma doença muito medonha. No caso de Filipinas, tem mais de 90% de morte. E ele falou que o pai dele estava, né, hospitalizado. Eu perguntei onde ele estava internado. Ele falou, no Philippines Medical Center. Liguei para lá. Eu falei, Korean Missionary, né? E eles me conectaram ali com a pessoa. No caso, o missionário não conseguia falar, já estava prestes à morte. O médico dizia que ele iria morrer naquele dia. Então, a esposa dele atendeu o telefone.
Alô? E a esposa dele, quando ela escutou minha voz, pastor, e ela começou a chorar. Você está chorando por quê? Pastor, e agora, pastor? E agora, pastor? Não, mas calma aí, o que está acontecendo? É bom, pessoal, ter uma dificuldade? Pastor, e agora? A questão é o seguinte, é que esse missionário, ele visitou, assim, uma região bem de interior, de mato, assim, para pregar o evangelho para pessoas nativas daquelas tribos, né, de pequenas tribos. Só que ali, acho que ele foi picado, né? Ele voltou, passou alguns dias, ficou mal, o tom da pele dele começou a mudar e depois ele foi internado. Ele foi internado e depois não conseguia falar mais. O médico estava afirmando que naquela tarde ele iria morrer. E a esposa dele estava ali do lado dele, né? E quando ela escutou a minha voz, ela começou a chorar demais. Eu pedi para que ela parasse de chorar. Eu falei, ó, pastor Nam não morre. Quem foi que enviou o pastor Nam para Filipinas? Foi a missão Boa Notícia? Foi o pastor Oxu Park? Não. Foi Deus quem enviou ele aí. Por que Deus enviou o pastor Nam para Filipinas? Para que ele pregue o evangelho. Então, já parou, já terminou o trabalho de pregar o evangelho? Não, ele está apenas começando, então ele não vai morrer. Sério, pastor? Como assim, sério? Ela parou de chorar. Nós desligamos o telefone. Ela se aproximou do marido. E ela começou a contar, olha, o pastor Oxu Park ligou e falou isso, isso, isso. Ele não conseguia falar, mas estava ouvindo. E desde que ele escutou, né, sobre a nossa conversa, a febre começou a baixar e no dia seguinte ele saiu do hospital. Pessoal, não existe o espiritual que é diferenciado nesse mundo. Aquela pessoa que se une à vontade de Deus, esse é o espiritual. A Bíblia deixa claro sobre o mundo do coração. Deus fez com que o povo de Israel fosse levado cativo ali pelos sírios. Eles ficaram presos dentro da sua própria cidade ali de Samaria. Não saíam da cidade, não podiam cultivar, não podiam plantar. Então, depois de um tempo, né, pela fome, estavam morrendo. A ponto das mulheres, assim, cozinharem seus filhos para comer. Tem pessoas que dizem, um certo senhor viu que tinha um cachorro em casa. Aí, quando ele matou para ia matar para comer, ele percebeu que não era um cachorro, era o seu filho. Outra senhora falou que viu uma galinha andando. Depois, quando parou para ver direito, era seu filho. Dizem que a visão da pessoa muda. Só se nós conhecermos a Jesus, conhecer a palavra de Jesus pela Bíblia, só na Bíblia nós podemos ver claramente o coração de Deus. Então, quando nós unimos nosso coração com aquilo que Deus mostra na palavra, e assim Deus começar a agir dentro de nós, só não importa quem seja, conseguem alcançar esse poder de Deus. A fé não é nada difícil.
Eu pergunto, por que Jesus Cristo foi crucificado? Por causa dos nossos pecados. Não tem ninguém que não saiba disso. Tá, sim, Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, certo? Por causa dos nossos pecados. Ele tomou para si os nossos pecados. Então, seus pecados foram resolvidos ou não? Eu pergunto novamente. Jesus Cristo recebeu nossos pecados, foi castigado no nosso lugar e morreu no nosso lugar. Então, nosso pecado foi resolvido ou não? Pessoal, uma coisa muito triste é que muitos pastores aqui de Seul, por exemplo, falam que nós somos pecadores. Pecadores. Então, eles afirmam que Jesus Cristo morreu em vão. Só vamos procurar um versículo na Bíblia. Romanos. Capítulo 4, versículo 25. Vamos ler juntos. Estão vendo na legenda? 1, 2, 3 e... O qual foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus diz que nós fomos justificados. Tá certo? Pessoal, dentre vocês, levante o braço aquele que nunca pecou. Eu acho que tem alguns aqui, né? Não tem nenhum? Todos pecaram. Então, quando Jesus Cristo nos justificou, quando diz que nós fomos justificados, foi quando? Depois que ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou, certo? Isso quer dizer que na sua morte, nossos pecados foram lavados perfeitamente, tá certo? Então nós somos pecadores ou somos justos? Pessoal, ultimamente as igrejas estão estranhas. Como? Eles louvam. Não é por ouro nem prata, por coisas corruptíveis que eu recebi a remissão dos pecados, mas sim pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus eu fui remido dos pecados. Tem esse louvor. Aí depois eles oram. Senhor, eu sou um pecador. Agora há pouco eles louvaram falando que foram remidos. Aí depois eles pedem perdão pelos pecados. Parece que Deus fica confuso. Eu, pessoal, já roubei, já menti. É um fato que cometi muitos pecados durante minha vida. Mas a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram passados para Jesus e quando ele morreu, morreu pelos nossos pecados e por isso nossos pecados foram lavados e nós fomos justificados. A Bíblia nos afirma isso. Então, aquela pessoa que crê em Deus, aquela pessoa que une o seu coração com Deus, é aquela pessoa que crê. Ah, eu tenho muitos pecados, mas Deus, na tua palavra, diz que eu sou justo, então sou justo. Amém? Então, Deus trabalha conforme a sua palavra, a sua fé. Alguns dias atrás eu comentei sobre isso, sobre aquele irmão que era alcoólatra, certo? Quem é? É esse mesmo, sim. Tomava 10 garrafas por dia de soju. A esposa dele um dia me procurou, pastor, eu não aguento mais viver com ele. Aí no dia seguinte eu pedi para que trouxesse o marido. Bem cedo ele chegou, já havia bebido, com aquele bafo de cachaça, nem comia direito, só bebia.
Eu li Hebreus capítulo 10 para ele. Nessa vontade temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todos. Ora, dia após dia, os sacerdotes exerciam o mesmo sacrifício que nunca jamais poderia lavar pecados. Mas Jesus, tendo oferecido um único sacrifício para todos os pecados, se assentou à destra de Deus. Aí no versículo 14 tem um versículo que diz: aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Ou seja, pela morte de Jesus Cristo, a entrega do seu corpo na cruz, os nossos pecados foram lavados e os nossos pecados foram santificados lavados para sempre. Então, pessoal, quando você afirma que é pecador, é humildade ou estar sendo contra Deus? A Bíblia afirma, Jesus afirma que pela sua oferta nós fomos aperfeiçoados, santificados, mas se afirmamos ser pecadores, é ser contra a obra de Jesus. Pessoal, Jesus Cristo não falhou. Jesus Cristo, pelo sangue da cruz, lavou para sempre nossos pecados. Então, aquela pessoa que crê em Jesus afirma: meus pecados foram lavados. E eles creem dessa forma. Esses são os verdadeiros crentes. Amém? Não é nada difícil. Não tem nada de difícil. O que, pessoal? Humildade? Só se vocês forem humildes, vocês vão aceitar e afirmar aquilo que Jesus está dizendo. Você foi justificado. Mas vocês contrariam ele. Só em Romanos capítulo 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a oferta que há mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só eu já falei tanto desses versículos que é decorado. Sendo justificados gratuitamente. Então quer dizer que fomos justificados, somos justos. Por que tantas igrejas aqui na Coreia dizem crer em Jesus, mas ainda afirmam ser pecadores? Por quê? Pessoal, não é porque pecamos que somos pecadores. Pecamos, mas Jesus Cristo foi crucificado e lavou para sempre todos os nossos pecados. Então, nossos pecados foram lavados, mais brancos do que a neve. Ele já recebeu todo o castigo que vocês deveriam receber por causa dos pecados. Amém? Se tem algum pecado que restou, é erro de Jesus. Senhor, eu sou um pecador. Pessoal, pedir perdão não é humildade. É ser contra a palavra de Deus. Eu li a Bíblia. Em Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A vida espiritual, a vida de fé, é unir o meu coração com a palavra de Deus. Se Deus está dizendo que eu sou justo, somos justos. Se Deus falou que lavou nossos pecados, nós não somos mais pecadores, fomos lavados. Se Deus fala que nós fomos santificados, então somos santos. Pessoal, quão bom vocês são para serem contra a palavra de Deus, para afirmar contra a palavra de Deus: eu sou pecador. Pessoal, isso não é humildade, isso é ser contra Deus. Tá bom, você é pecador, então o inferno é o que resta para você. Pessoal, o que mais tem para Deus fazer? Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Jesus foi morto na cruz pelos nossos pecados. E se nós ainda permanecemos como pecador, quer dizer que ele morreu em vão. Pessoal, crer em Deus é unir o coração com Deus.
Ao meu ver, eu me vejo como um pecador e é fato que eu pequei, mas se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Uma vez, fui fazer uma conferência na cidade de Ulsan. Quando terminei ali, já era cerca de 10 horas da noite e estávamos a caminho de Seul, voltando para casa. Só que de Ulsan até Seul era um percurso de 400 quilômetros, mais ou menos, a 100 quilômetros por hora. Demoraríamos mais ou menos 4 horas. Então, havíamos partido 10 horas, chegaríamos por volta das 2 da manhã. Então, isso acabaria estragando o meu período de sono, né? Então, eu parei em algum lugar para dormir. Eu liguei para a igreja de Daegu. A igreja de Daegu é grande, tem um quarto lá para eu poder dormir. Então, eu liguei e falei, olha, eu queria passar uma noite, posso ser? Só que estávamos conversando no carro e acabamos passando da entrada para a cidade de Daegu. E a próxima igreja era a igreja de Kumi. Nós temos muitas igrejas aqui na Coreia. Eu liguei lá na igreja de Kumi. Eu sei que eles não vão negar, né, de eu deixar dormir na igreja deles. Aí eu fui para a igreja de Kumi para dormir. Passei a noite lá. Aí umas 4 horas da manhã, eu acordei, planejando, né, para continuar a viagem para Seul e chegando em Seul tomar café da manhã. Aí, com todo o silêncio, toda a cautela, a gente pegou a nossa mala, estava indo embora. Só que quando eu abri a porta, eu tomei um susto, porque o pastor de Kumi estava ali. 4 da manhã, de pé, na porta do quarto onde eu estava. Só ele sabia que eu ia sair bem cedinho, aí ele ficou me espionando ali para não ir embora. Aí eu perguntei, o que você está fazendo? Ele falou, pastor, por favor, pregue no culto de madrugada antes de ir. Ou seja, pague a sua noite aqui, né? Passou a noite aqui, tem que pregar a palavra. Então, não tive o que fazer, fui pregar a palavra lá no culto de madrugada. Depois de eu terminar no culto de madrugada, eu vi, né, durante o culto, que tinha lá no fundo do salão uma jovem, só que numa cadeira de rodas. Terminei a pregação e eu me aproximei dessa jovem. Por que você está nessa cadeira de rodas? Ela começou a contar que num certo dia ela começou a perder a sensibilidade na perna. Pai, mãe, eu não sinto minhas pernas. Ah, vai passar, filha. Só que isso estava se agravando, né? Subia, chegou até a cintura. Ela perdeu, assim, o movimento da perna. Foram ao hospital. Os médicos disseram que ela iria ficar ali paralítica a ponto de não poder mais sobreviver. Não tinha métodos para curá-la. Não somente não conseguia caminhar, não conseguia também urinar, defecar, né? As fezes era tirado manualmente assim por massagem, né, e medicamentos. E a urina era extraída por uma máquina. Os familiares dela não podiam, por causa desse processo, né, de extrair a urina, também as fezes, ausentar ali para ir até Seul. Então elas oraram, disseram que oraram para que o pastor Oxo Park visitasse a cidade deles. E quando o pastor da igreja atendeu meu telefonema, ele falou, ele está vindo. E assim, ele ligou para aquela família e falou assim, olha, o pastor Park está vindo amanhã, venha para a igreja no culto de madrugada sem falta com sua filha. Eu me aproximei dela, eu falei sobre, né, Jesus Cristo ter morrido pelos nossos pecados. E eu disse, se você crê nesse Deus que lavou nossos pecados, se você crer que esse Deus também vai curar a sua doença, ele irá trabalhar conforme a sua fé. Expliquei detalhadamente sobre isso. Coloquei minhas mãos sobre a cabeça dela, fiz uma oração por ela e voltei para Seul. Depois de 3 meses, eu recebi uma carta
Era uma carta, né, escrita por uma jovem, uma letra bem pequenininha. Pastor, o médico havia dito que eu iria morrer, mas hoje já estou aqui, posso escrever essa carta. Ela havia dito que começou a andar. Pastor, quando eu melhorar um pouco mais, eu quero ir até Seul para mostrar ao Senhor que estou caminhando. Um mês após essa carta, ela veio junto com sua mãe, com seu pai, em Seul, no meu escritório. Nós demos uma volta no escritório. Isso, se eu não me engano, foi em março. E no verão daquele ano, fizemos o IOF World Camp, né? Fizemos uma mini maratona. E essa jovem ficou na posição 300 ali. Hoje está muito bem, muito saudável. Só o pior coração deste mundo. Sim, é ruim, é mal quando você rouba, você mata, você adultera, quando você mente. Mas pior do que tudo isso é ter um coração diferente do de Deus. E o coração mais bondoso deste mundo é aquele coração unido com o coração de Deus. Só leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Descubram o coração de Deus contido na Bíblia e unam seus corações com o coração de Deus. Então, terão um imenso trabalho de Deus, feito pelo poder de Deus. Num certo dia, o povo de Israel foi atacado ali pelos sírios. Samaria é a capital de Israel. E todas as pessoas, então, entraram ali na cidade de Samaria e fecharam as portas. Então, não tem o que os sírios fazerem. Porém, eles não voltaram para suas casas, armaram um acampamento próximo ali e ficaram aguardando até o povo sair. Ei, povo de Israel, vamos ver quanto tempo vocês aguentam ficarem dentro da cidade. Então, todos os dias eles ficavam se divertindo, eles faziam treino de guerra. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Só dizem que os japoneses, quando levantam um muro para rodear uma cidade, é só ao redor do Palácio Real. Os coreanos, por volta da cidade. E os chineses, por volta do país inteiro. Por isso lá tem a muralha da China, né? O povo de Israel rodearam a cidade com aquele muro. Mas o plantio ficava fora da cidade. Porém, eles não podiam sair por causa dos sírios que estavam ali fora aguardando eles. Passou muito tempo, né? Passaram por muita fome. E as pessoas começaram a morrer de fome. As mulheres começaram a cozinhar seus filhos para comer. O povo havia fracassado, todos estavam morrendo. Mas tinha ali naquela época o servo de Deus, né? Eliseu. O que Eliseu disse? Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Então, 1 alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. Só, isso quando estava ali, 1 alqueire de flor de farinha, tipo 10.000 ciclos. Não tinha como ter comida, todos estavam em desesperança. Pessoal, em desesperança, o servo de Deus, Eliseu, fala uma palavra dessa. Só que o que o capitão do rei diz?
Por mais que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Então ele respondeu: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Pessoal, antigamente, né, esses leprosos viviam separados. Então, fora da cidade, né, as pessoas levavam comida para eles. No caso desses 4 leprosos também, ficavam ali à porta da cidade, esperando a comida. Mas dentro da cidade não tinha comida, então ninguém levava comida para eles, né? Só que, num certo dia, Deus colocou um coração ali dentro dos leprosos. Calma aí. A gente vai ficar sentado aqui? Na cidade não há comida. Ninguém vai nos dar comida. A gente vai morrer de qualquer jeito. Então, melhor, vamos nos render aos sírios. Se nós morrermos, morreremos. Se formos lá, pelo menos a gente pode pedir comida antes de morrer. Tá bom? Vamos lá. Dessa forma, esses 4 leprosos, tarde da noite, em passos cansados ali, desmaiando, foram para o arraial dos Sírios. Só que, o que Deus fez, pessoal? Aqueles leprosos que estavam caindo, tropeçando por falta de forças. Só que, para os sírios, eles escutaram um monte de gente, uma tropa de um exército, carros e cavalos. Então, o povo ali, os sírios estavam, acho que, fazendo uma feijoada para jantar, né? Só que estavam ali no preparo da comida, só que escutaram aquele som de uma tropa enorme vindo, e estava tudo escuro, só escutando aquele som de cavalos, de cavaleiros, de um exército. Os mais inteligentes dali falaram: com certeza é o rei de Israel que se reuniu com outros reis, uniram, os exércitos estão vindo contra nós, nós iremos morrer. E eles começaram a fugir. Nem pegaram os cavalos, deixaram o que estava do jeito que estava e foram embora. Então chegaram os 4 leprosos ali na cidade. Só não tinha ninguém. Oi, tem alguém? Por favor, não atirem em nós, não taquem flecha em nós, nós estamos aqui nos rendendo. Estava um silêncio. As pessoas, aí eles entraram. Não sei se tinha panela elétrica daquele dia, né? Mas tinha algo ali fervendo, cozinhando. Uau, o que é isso? E eles começaram a comer. O que era, pessoal? O quê? Uma feijoada? Uma feijoadinha. Será um picadão. Sei que os olhos deles, pessoal, perante a comida viraram. Ah, vamos comer primeiro, depois a gente se resolve. Começaram a comer e tava muito bom. Viram isso, viram aquilo, comeram. Depois começaram a escolher, ver ouro, prata, esconder. Estavam preparando ali a comida e fugiram, então deixaram tudo feito. Se alimentaram. Tudo que estava ali era deles. Tudo que estava ali no arraial dos sírios era deles. E depois de um bom tempo, eles pararam. Opa, calma aí. Mas isso que nós fazemos é errado. A cidade está com fome, nós não podemos ficar aqui. Temos que anunciar isso. Então eles voltaram correndo. Chegaram à porta da cidade. Oi! Fomos ao arraial dos sírios, eles não estão mais lá, não tem mais ninguém. Então, os soldados lá da cidade de Samaria foram verificar se isso era verdade, realmente não tinha ninguém. O povo de Israel, quando souberam da notícia, foram todos ali para o arraial dos sírios, comeram, beberam.
e tudo voltou ao normal, voltou a ter de fato um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo. Pessoal, o que isso aqui nos ensina? Quando durante a vida espiritual de vocês creem em Deus, o básico, pessoal, é a Bíblia. Sempre a base é a Bíblia. Entenderam? Um pastor, quando fala da Bíblia, não pode falar do que ele acha certo, mas tem que transmitir o coração de Deus que está contido na Bíblia. Então, aquela pessoa que lê a Bíblia e ela entende o coração de Deus, e quando transmite isso, e a pessoa une o coração com o coração de Deus, Deus passa a trabalhar na vida dessa pessoa. Então, não importa qual problema, qual situação se deparem, Deus vivo trabalha. Então, isso é muito gratificante. Só que, pessoal, nas épocas atuais, as igrejas estão corrompidas, as pessoas não leem muito bem a Bíblia, então falam do seu pensamento. Se Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, é certo que nossos pecados foram lavados. Então deve pregar isso, mas ensinam que somos pecadores. São muitos pastores assim. Os membros também, se soubessem, se lessem particularmente, saberiam dessas coisas. Mas eles não leem, eles só escutam o que a igreja diz. E eles afirmam, somos pecadores. Tenho falado dessa passagem nesses dias, mas em Hebreus capítulo 10, diz, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, ou seja, se referindo ao Antigo Testamento, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrada dos seus pés. Porque, como a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Pessoal, lendo a Bíblia, não importa em qual livro, pessoal. É claro, Jesus Cristo não falhou. Jesus Cristo foi crucificado para nos remir dos pecados. Se Ele não foi capaz disso e ainda somos pecadores, quer dizer que Ele falhou. Então, para que crer em Jesus? Vocês acreditam nesse Jesus? Não! Jesus Cristo não falhou. Ele disse, está consumado. Naquele momento, ele concretizou toda a obra da remissão dos pecados, tá certo? Pessoal, prestem atenção. Pessoal, nós não esquecemos facilmente do pecado cometido, na verdade, nós nos recordamos. Sim, nós temos memória sobre isso, de ter mentido, ter roubado, nós temos essa memória, essa recordação. Mas, sabe o que vocês devem afirmar? É por causa desse pecado que Jesus Cristo morreu. Esse pecado já foi resolvido na cruz. Todos os meus pecados já foram resolvidos.
Jesus Cristo, pessoal, não é seletivo para dar a remissão dos pecados. Eu vou fazer o desse, eu vou levar o pecado desse. Não é, é para todos. Também não é por momento, o pecado do passado, do presente. Não, é perfeitamente. Por isso nós fomos justificados. Então, crer em Jesus é crer na palavra de Deus, independente daquilo combinar comigo ou não. Então, pessoal, ali, um dia, Eliseu clama a palavra de Deus. Ouçam a voz do Senhor. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 1 de cevada, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Só o que Eliseu disse? Ouve a palavra do Senhor. Só que o capitão do rei, por mais que Deus abra uma janela no céu, poderia suceder isso? Eis que tu verás, porém com os teus olhos, porém disso não comerás. Só Deus, para fazer a sua vontade, Ele faz por meio de uma pessoa. Então, quando a pessoa está perante a vontade de Deus, ela é utilizada pela vontade de Deus. Quão abençoado é isso, não é verdade? Eu também vivia imerso no pecado. Eu já falei que já roubei muito, já menti muito, tinha muitos pecados. Diariamente eu pedia perdão pelos pecados, mas não é esse pedir perdão que vai trazer o perdão. O perdão aconteceu quando Jesus Cristo foi crucificado. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Deus diz que nós somos justos. Deus não mente. Pessoal, levante o braço aquele que é justo. Não é para imitar o cara que está do lado, tá? Como vocês são justos se vocês pecaram? Se vocês pecaram, são pecadores. Sim, pessoal, é certo, vocês pecaram, mas Deus justificou vocês e Deus diz que vocês são justos, então são justos, amém? Só não são as palavras do Oxo Park, é o que está escrito na Bíblia. Deus, na Bíblia, diz que somos justos, então somos justos, certo? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Crer nisso é crer em Jesus. Eu pergunto, eu pequei, sou um pecador, certo? Eu pequei, sou um pecador. Mas Deus falou, não, você é justo. Então, o que eu afirmo está certo ou o que a palavra de Deus afirma está certo? Aqueles que afirmam que a palavra de Deus está certo, eles vão falar o quê? Sim, eu sou justo. Aqueles que afirmam o seu pensamento vão falar, eu sou pecador. Não tem mais o que fazer. Se Deus já deu o perdão, já lavou e a pessoa não acredita, o que resta para ela é o inferno. Só eu tenho um desejo para vocês. Não somente na Coreia. Só eu frequento o mundo inteiro para pregar essas palavras. Muitos pastores no mundo inteiro têm nos acompanhado. Uma vez eu fui para Eswatini e me encontrei com o rei do país. Eu sou pastor, mas já conheci mais de 40 presidentes. Mais de 40 presidentes.
Pessoal, vocês acham que eu vou falar de economia com o presidente? Tem motivo para isso. Ele vai saber muito mais do que eu. Eu vou falar de política com ele. Ele sabe muito melhor do que eu. Só que tem uma coisa que eu posso falar com eles, que eu sei claramente, é sobre a Bíblia. Falei sobre a Bíblia com o presidente. Com o rei, no caso, né, de Eswatini. Eu tive 40 minutos para conversar com o rei de Eswatini. E só de encontrar, cumprimentar, já vai 10 minutos. Passou esses 10 minutos, já abri a Bíblia e comecei a falar. Eu tive 30 minutos. Quando completei os 40 minutos, eu parei. O rei ali de Eswatini, ele disse: pastor, pode continuar a pregar, por favor? Aí eu falei mais 30 minutos. Novamente ele disse: pastor, continua, prega um pouco mais. Eu preguei mais 30 minutos. Foram 3 minutos, 3 momentos, né, de 30 minutos. Naquele dia, o rei recebeu a remissão dos pecados. Ele ficou muito feliz. Dessa vez nós temos pastores aqui de Eswatini participando juntos. E o rei me mandou uma carta. Eu fiquei muito feliz, muito grato. Devido à pandemia, eu fiquei impedido de visitar o país. Mas eu sou muito grato a Deus. O rei de Eswatini recebeu a salvação, a remissão dos pecados. E a primeira coisa que ele disse depois foi: pastor, o senhor é um verdadeiro servo de Deus. Eu vou lhe dar um terreno. Construa aqui um centro da IOIF. Também construa uma casa para o senhor. Viva aqui. Por isso estamos construindo, pessoal, um prédio da IOIF lá. Estão trabalhando bastante para construir. Eu fico muito grato diante de Deus. Só que na última visita a Eswatini, reuniram muitos pastores, cerca de 2.000 pastores. E por 1h30 eu preguei a palavra diante deles. Todos aqueles pastores chegaram a essa conclusão: vamos pertencer à missão Boa Notícia. Não precisa pertencer, né? Só assim, estar em comunhão. Só que eles falaram: não, nós somos missão Boa Notícia. Eles escutaram sobre a remissão dos pecados, depois que receberam a salvação, sabe, se uniu conosco. Muitos pastores no mundo inteiro estão trabalhando junto conosco. Nos Estados Unidos também grandes igrejas. Há um tempo eu visitei o Brasil, conheci a Assembleia de Deus ali também. Ali o presidente permitiu eu compartilhar a palavra. E era um prédio enorme, né, que reunia ali 8.000 pessoas. Só que estava numa reunião de líderes com 2.000 pessoas mais ou menos, e por 1h30 eu pude falar sobre a remissão dos pecados. Por último, o presidente ali disse: pastor, essa igreja é sua, pode ficar à vontade, voltar quando quiser. Quando tiver mais tempo eu quero voltar ali naquela igreja, estar em comunhão com eles. Só uma coisa que eu sei claramente é que em tantos pontos na Bíblia deixa claro que Jesus Cristo foi crucificado e lavou para sempre os nossos pecados. Então, vocês devem crer nessa palavra. Amém? Essa vez nós fomos a Israel, conversamos novamente, né, com aquele rabino do país, que é o maior ali entre os rabinos do país. E conversando com ele, falei sobre a remissão dos pecados, também falei sobre a vontade de Deus. E ele, sabe, teve uma mudança no coração. Nós tivemos um evento há pouco tempo, né, por 3 dias lá, junto com o Coral Graças. E uma coisa que me deixou muito grato diante de Deus é que
Esses líderes religiosos de Israel falaram que querem trabalhar comigo também, conosco aqui da Missão Boa Notícia. 23 representantes de outros países ali, né? Embaixadores foram me encontrar enquanto eu estive lá, né? Conheci muitos embaixadores, eu fiquei muito grato. Pessoal, Deus deixa muito claro na sua palavra que lavou para sempre, de forma perfeita, nossos pecados. E eu afirmo isso por todos os países que eu ando. Satanás nos engana, nos fazendo pensar que somos pecadores. Se Jesus Cristo morreu na cruz e ainda somos pecadores, quer dizer que ele falhou na sua missão. Pessoal, Jesus Cristo veio a esta terra para lavar nossos pecados e ele não falhou. Ele lavou nossos pecados, deixando-nos mais brancos do que a neve. É nisso que nós cremos. Pessoal, se vocês são pecadores, quer dizer que Jesus Cristo morreu, mas ele foi incapaz de lavar os pecados, ou seja, ele falhou. Esse está sendo contra Jesus, esse não tem como entrar no reino de Deus. Temos que crer nas palavras de Jesus. Só, por mais que o que a Bíblia afirme é diferente do que vocês acham, deixem seus pensamentos e aceitem a palavra de Deus. A partir desse momento, o Espírito Santo trabalhará na vida de vocês. Então, em seus corações, terá uma mudança. Seus corações irão se inclinar para a palavra de Deus. Deus irá trabalhar no ministério de vocês, na família de vocês. E é muito incrível ver isso. Comigo também foi assim. Eu também, desde a minha infância, frequentava a igreja. Passávamos muita fome naquela época de miséria. Né? Roubávamos trigo, batata, maçã, caqui. Né? Roubei muito. Eu tinha plena certeza que ia para o inferno. Mas, na Bíblia, deixa bem claro, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, porém, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Já que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados foram lavados, e Deus fala que nós fomos justificados, e somos justos. Pessoal, vejam claramente a Bíblia. Os pastores aqui da Coreia, né, eles falam sobre a salvação, sobre a obra de Jesus, só que quando chega na parte da justificação, eles pulam. Porque eles não entendem, eles não conseguem afirmar isso. Pessoal, por mais que em seus pensamentos vocês achem ser pecadores, se Deus disser que são pecadores, se Deus disser que são justos. Por mais que vocês tenham cometido muitos pecados, se a Bíblia afirma que vocês são justos, vocês são justos. Não confiem em seus pensamentos. Creiam na palavra de Deus. Todos serão justos. Você é justo? Sim. Você não pecou? Sim, pequei. Então como você é um justo? Você é pecador. Porque Jesus Cristo já me lavou, Jesus Cristo me justificou. Respondam dessa forma, entenderam? Não são justos porque não pecaram. Não existe essa pessoa que nunca pecou. É certo que nós pecamos, porém, pelo sangue de Jesus Cristo, lavou para sempre, de forma perfeita, os nossos pecados. Por isso, Deus, na mesma cidade de Samaria, só o capitão do rei, se achando muito esperto, quando escutou, amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, eles falaram, como isso é possível? Por mais que Deus abra as janelas do céu, isso não vai acontecer. Verá com os teus olhos, porém disso não comerás. E no dia seguinte, por meio daqueles 4 leprosos, Deus trabalhou. Por que, pessoal, aqueles 4 leprosos foram para o arraial dos Círios? Deus deu esse sentimento a eles. Ficamos aqui, morreremos de fome. Vamos lá para o arraial dos Círios, vamos nos render. Quem sabe, né, seguiram a palavra de Deus, a vontade de Deus. Pessoal, independente do nosso pensamento, crer e afirmar o que a palavra diz, é o homem de Deus. Esse é o que crê em Deus.
a partir daquele dia, né, de 1962. Havia me esforçado, me dedicado para receber a remissão dos pecados, porque eu havia passado muito tempo roubando, mentindo. Só que lendo ali sobre Levítico capítulo 4, eu pude ter a perfeita convicção de que meus pecados foram lavados. Eu criei nisso. E desde então, Deus está trabalhando na minha vida. Eu pude ver isso claramente. Só crer em Deus é unir o coração com o que Ele diz. Não importa quantos pecados vocês cometeram. Se Deus diz que vocês são justos, vocês afirmem a mesma coisa. Então somos justos. Amém? Se Deus diz são limpos, então afirmem, sou limpo. Se Deus fala que eu fui lavado e as outras pessoas falam, não, você é pecador, fala, cala a boca, eu já fui lavado. Só creiam nisso. Se crerem dessa forma, estarão unindo o coração com Deus. Então, em seus corações, Deus começará a trabalhar. Pessoal, eu, pastor Oxo Park, também sou uma pessoa que menti muito, uma pessoa que roubou muito, ou seja, cometi muitos pecados. Mas em 1962, lendo a Bíblia, eu tive a convicção de que meus pecados foram lavados. E desde então, depois dessa descoberta, eu comecei a pregar o Evangelho. O pastor da igreja que eu frequentava naquela época me impediu de participar da Santa Ceia. Eu perguntei por quê. Eles falaram assim, você andou de carro no domingo. Eu pensei, veio até aqui, ficou entalado na minha garganta para falar, mas pastor, e sua filha? Porque no caso da filha dele, estudava em Tegu, então vinha de carro no sábado e no domingo à tarde, depois do culto da manhã, de carro ia novamente para Tegu, para estudar. Então, pelo menos, toda semana ela andava de carro. Então, eu ia falar, mas e sua filha? Mas não falei, porque isso criaria um clima chato ali com o pastor. Porém, eu comecei a ser ignorado ali na igreja. Me dediquei à leitura bíblica. Assim, lendo 10 horas por dia, em uma semana dá para ler a Bíblia uma vez. Li a Bíblia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 20 vezes. Uma coisa interessante é que os livros, um livro de história, de romance, você lê 1, 2, 3 vezes, já não tem mais graça. Só que a palavra de Deus, quanto mais você lê, você fica mais interessado. Eu já li muito, eu já parei de contar quantas vezes li. Mas a palavra de Deus está viva, e quando eu creio na palavra de Deus, é incrível ver o trabalho que Deus faz na nossa vida por meio da palavra. Pessoal, a partir de hoje, se esvaziem de seus pensamentos e creiam na palavra de Deus. A palavra de Deus é o coração de Deus. Se os seus corações se unirem com o coração de Deus, não importa o que aconteça, por Deus alcançarão graça, por Deus alcançarão bênção e a resolução dos seus problemas. Já se passou muito tempo hoje também. Hoje à noite nós iremos continuar. Eu quero explicar um pouco mais sobre essa vida de fé. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. O teu servo disse, amanhã estas horas haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Aos olhos humanos era algo impossível. Mas os 4 leprosos foram utilizados para isso acontecer. Senhor, a tua palavra está vivo e é atuante. Hoje também nós aceitamos as tuas palavras no nosso coração, porque sabemos que se nós vivermos com a tua palavra, nosso coração estará unido com o teu propósito. O Senhor poderá trabalhar na nossa vida, independente da dificuldade que encontramos, nós iremos prevalecer. O Senhor possa abençoar a todos que estão presentes. Que todos possam crer que o sangue de Jesus Cristo lavou os pecados e que com alegria, com felicidade, possa abençoar a nossa vida. Senhor, que todos estão presentes aqui
pela fé na sua palavra, possam viver esta terra até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa trabalhar para que todos possam ver uma vida clara e abençoada. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.